Boa noite. Primeiro socorro. É o tema da nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui. Certo. Agora não. Oi, Mical, tudo bem? Vamos enviando aí para as amigas, para todo mundo. A nossa live de hoje, né, que é tão necessária. Mais uma vez, né? Todas as lives aqui eu sempre procuro fazer pensando mesmo nas nossas necessidades, no que eu gosto de aprender, né? No que eu acho importante. Primeiros socorros, como o nome já diz, né? Essencial. Às vezes acontece alguma coisa, a gente, ai meu Deus, o que eu faço? Manda no WhatsApp pro grupo de amigas. E às vezes as amigas também não sabem muito o que fazer, de repente alguém já passou por uma situação parecida, tem alguma dica, mas nada como uma orientação profissional, né? Então por isso que eu convidei a Mari, ela é médica, né? Ela é cirurgiã geral e cirurgia de traumas. E a especialidade dela aí, que ela vem comentando no Instagram, é realmente sobre os primeiros socorros. Então, deixa eu ver aqui se ela já entrou, para eu chamar ela para participar aqui com a gente. Aqui a Mari entrou, vamos lá. Será que ela tá? Aqui. Olá! Oi, tudo bem? Vou abrir uma Olá! Eu não tô te ouvindo muito bem. Agora vai ficar melhor. Podemos Aí. Boa Tudo noite, bom? tudo bem? Boa Agora tá me noite, tudo ouvindo? bom e você? Tô ouvindo sim. Todo mundo ouvindo? Eu também tô te ouvindo bem. Que bom. Obrigada aí pelo ter aceitado o convite. Imagina, Parabéns é um pelo seu prazer estar aqui trabalho. falando sobre esse tema tão importante. É realmente é muito importante, porque pode salvar a vida dos nossos pequenos, né? Então, é essencial. E a gente devia ter esse curso, né? Quem tem filho em maternidade, né? Quando está grávida, devia ter algum curso disponível Com para fazer. certeza. É por isso que eu fiz o curso, aliás. Porque é É, uma coisa que eu não se acha, né? Impressionante como tem muito pouco curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros. Para é. mães, para mulheres grávidas, enfim. Não tem, né? E é uma coisa que eu senti muita falta quando eu tive meus filhos. Então, por conta disso que eu tive a ideia de criar o curso, né? Eu tenho um curso que chama Criança Mais Protegida, que é um curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros voltado para pais, né? Para mãe, para pai, para o cuidador, né? A babá, enfim, a avó. Aham. Inclusive todo mundo que lida com criança devia saber, né? Não só criança, que primeiro socorro pode ser, na verdade, até para adulto, né? Até se nós nos acidentarmos, o que a gente faz, né? E até professores que estão com as crianças nas escolas, então quando você está delegando teu filho aí para você poder trabalhar, poder fazer alguma outra coisa, né? Esse profissional tem que saber como cuidar do seu filho, né? Você Com tem que perguntar lá na certeza. escola, e aí, como que é? Se acontecer algum acidente, se meu filho cair, bater a cabeça, se rasgar todo, o que que acontece, né? Não pode o Isso é uma professor ficar coisa tão apavorado. importante que a gente tem que saber, né? E quando a gente vai escolher escola para os nossos filhos, a gente pensa em um monte de fatores, mas eu aposto que ninguém pergunta se essa escola tem um plano de primeiros socorros, né? E é talvez uma das coisas mais importantes de se perguntar, né? Existe Sim, com agora uma certeza. lei que chama Lei Lucas, né? Eu É uma lei que conheço. obriga as escolas a terem curso de prevenção de primeiros socorros, Sim. né? E é uma Que lei foi um menino recente que que... faleceu, né? De Isso. 9 anos, num passeio aí, comendo uma salsicha, né? No ônibus, num passeio, e infelizmente aconteceu isso. E a gente pensa que engasga só com criança em introdução alimentar, né? E o menino já tinha 9 anos. Então, Não, assim, todo mundo pode engasgar, né? Não só crianças, adultos também, todo mundo. Esse sim, risco é maior quando a criança está no começo da aprendendo, vida,
mas ele Uhum. não é zero em nenhum momento. Todo mundo pode engasgar. E aí, o que que a gente faz? Vamos começar por esse, então. Eu fiz uma lista aqui de tragédia e eu vou te perguntar o que que a gente faz em cada uma. Vamos começar por essa, então. Bom, então, assim, quando a gente fala de acidentes, a gente fala em duas frentes: a prevenção e tá, aconteceu, o que eu posso fazer, que são os primeiros socorros, né? Eu acho muito importante a gente falar da prevenção antes de falar dos primeiros socorros, porque muitos Tá. dos acidentes podiam não acontecer se as pessoas Ser tomassem evitado. as Sim. estratégias de prevenção adequadas, né? Tem muitas coisas que, se você tem o conhecimento adequado, você não vai passar por isso, né? Tem uma estatística que fala que 90% dos acidentes são completamente evitáveis, tá? Com medidas simples de prevenção. Então, em 90% dos casos, você consegue evitar que um problema aconteça se você tomar medidas de prevenção adequada. E aí tem aí os 10% que realmente, independente do que você faça, eles podem acontecer. E para esses 10% a gente tem as medidas de primeiros socorros, né? Então eu acho que é muito importante a gente sempre pensar na prevenção. E eu falo muito disso no meu Instagram, porque eu acho que às vezes as pessoas esquecem da prevenção, que é mais importante, porque ela resolve mais casos até, né? Evita mais casos do que os primeiros socorros. Uhum. E em relação ao engasgo, aí depende da fase da vida que a sua criança está, né? O engasgo, ele pode se dar por diversos fatores. Na verdade, assim, o engasgo, ele é uma entidade dentro de uma entidade maior ainda, que é o sufocamento, né? Que é quando a gente tem obstrução da via aérea, né? A gente tem dois caninhos aqui, né? O caninho do esôfago, que é o que desce a comida, e aqui na frente passa o caninho da traqueia, que é onde a gente respira, né? E os dois estão conectados aqui na nossa boca, né? E para Uhum. a gente comer, né, ou para a gente engolir, a gente tem uma portinha na traqueia que chama epiglote, né? A glote, que quando a gente vai engolir, Ela vai ela para um lado fecha, e vai para o outro. é, Aham. ela fecha, então o A alimento. porteira. Isso. Então o alimento não vai para a traqueia e vai para o estômago, para o esôfago, né? Depois estômago, enfim. Então, esse é um mecanismo natural que a gente tem de proteção contra o engasgo, né? Que é o que acontece todos os dias, toda vez que a gente come, né? E aí o sufocamento é quando esse mecanismo, por algum motivo, falha, né? E aí o alimento acaba indo para o canalzinho da traqueia e ele obstrui completamente essa traqueia. Ou quando é um alimento tão grande que ele para aqui em cima, né? Na junção dos dois. E aí ele obstrui completamente esse canal, né? E isso pode ser por alimentos, mas isso pode ser também por outras coisas. Pode ser por outros objetos, né? Então, por exemplo, uma coisa que causa bastante sufocamento, que os pais, por exemplo, não pensam tanto, são as estratégias de prevenção do sono seguro, né? No primeiro ano de vida, que são as estratégias de evitar o berço, deixar o berço vazio, sem kit berço, sem almofada, né? Porque no primeiro ano de vida o bebê pode sufocar não é só com alimento, com todo e qualquer objeto. E objetos muito molinhos, do tipo bichinho de pelúcia, naninha, a almofada do kit berço, né? O cobertor, né? A gente não deveria cobrir o nosso bebê até 1 ano de idade, pelo menos, né? Agora que tá super frio, isso é uma recomendação É. importante, porque muita gente vai querer pôr cobertor nas crianças, mas não é o ideal. Tudo isso pode engasgar nossas crianças, sufocar nossas crianças, não só a comida, né? E para você ter uma ideia, uma estatística assim, é um pouco gritante, mas o sufocamento ele é responsável por 83% das mortes acidentais das crianças até 1 ano de vida, né? Você vê o Nossa, é quão, o muito quão alto. o quão importante a gente pensar nesses aspectos Uhum. também, né? E o sufocamento engloba o engasgo alimentar, mas engloba também todos esses outros tipos de engasgo que não são alimentares, né? Sim. E aí, quando é Agora, engasgo alimentar, a gente, quando a criança é pequena, tem aquela manobra, né? Hemi, o que que fala? Que coloca a criança na horizontal, na diagonal e bate entre as escápulas, né? Abrindo a isso é a boquinha. manobra de Heimlich, né? É, Heimlich. isso. Eu tenho até uma boneca, eu não trouxe, mas eu posso pegar ela aqui para mostrar a manobra para vocês. O engasgo alimentar, ele pode acontecer desde o nascimento
E ele não só é com alimentos sólidos, tá? Isso é uma outra coisa, é um outro mito aí que as pessoas Sim. propagam, né? Na É até verdade, líquida é mais fácil, né? oi? Quando a coisa é líquida, ou quando a pessoa está colocando no neném, né, ele que está com a própria autonomia, que tem mais chance ainda de aumentar esse engasgo, né? Exatamente. Então, alimentos líquidos costumam engasgar mais do que alimentos sólidos, né? Uh, com maior frequência. E se a gente pensar do ponto de vista de anatomia que eu falei, é mais fácil cair um líquido, né, para dentro da traqueia e errar o buraco do que um sólido, né? O problema do Sim, sólido é que também uma coisinha pequenininha, tipo um grãozinho de arroz, muito mais fácil do que um pedação. Ai, meu filho me deu uma mordidona. Mais fácil dele conseguir manusear aquilo na boca e cuspir, né, do que um grãozinho que fica perdido ali. perfeito, né? Então, assim, os alimentos que obstruem completamente a traqueia normalmente são alimentos de um tamanho médio aí, né? Um grãozinho de arroz, dificilmente ele vai obstruir totalmente a traqueia. Provavelmente ele vai parar para dentro do pulmão, que é uma outra entidade que a gente chama de aspiração de corpo estranho, que pode dar sim vários problemas e tudo mais, mas não é uma obstrução aguda, né? Agora, quais são os tamanhos assim que obstruem? Isso vai variar de tamanho, né, da idade da criança, mas é bem aquele tamanho da cereja, do tomatinho, até uma criança bem pequenininha pode ser um milho, pode ser uma ervilha. Tem que ser mais ou menos o tamanho da traqueia da criança. Uma criança maiorzinha daí já é um tomatinho, uma uva. Coisas desse tamanho são muito mais perigosas do que, por exemplo, um gomo de mexerica, né? Assim, é o que você falou, as pessoas têm muito medo, assim, mas ele enfiou o gomo de mexerica inteiro na boca, gente. Mas a chance daquele gomo de mexerica entrar no buraco errado é muito pequena. Provavelmente ele vai ficar ali parado na boca e a criança não vai conseguir lidar com aquilo e vai acabar tendo o famoso reflexo de gag, né? E Sim. cuspindo esse alimento, né? Então, inclusive, é uma recomendação de uma das maneiras do introdução alimentar, que é o BLW, de você começar com pedaços maiores. E o motivo é esse. Porque os pedaços menores têm mais chances de engasgar a traqueia pequenininha de uma criança do que o pedaço maior. Né? Sim, E quando eu fui fazer a introdução alimentar do meu filho, eu fiz um curso com uma nutricionista e ela fala, né, que a gente tem que observar muito o lado externo da criança para saber como é o lado interno. Então, se teu filho já faz o movimento pinça, né, que é esse movimento aqui, que é de pegar coisas pequenas, significa que ele pode começar né, a comer coisas um pouquinho menores. Né, mas no começo que eles têm aquela pressão da palma grossa, né, que pegam tudo com a mão inteira e apertam, aí realmente é melhor evitar esses pedacinhos pequenininhos, por questão de saber manejar mesmo, né? exatamente, né? E aí, assim, você fazendo. Tanto faz se você faz introdução alimentar método BLW, quanto se você faz introdução alimentar amassadinha, né? Que o pessoal chama de participativa, né? Quando vai chegar uma idade que os dois métodos vão se juntar, que é mais ou menos quando a criança aprende aí a fazer essa apreensão, que é o que você falou. Porque toda a coordenação motora da criança está ligada, né? A do pé, a da mão, a da boca, enfim, tudo é aprendizado. Então, quando ela está Uhum, aprendendo, a coordenação motora fina dela está mais aguçada, provavelmente a coordenação motora fina da língua também está mais aguçada. Então, ela consegue uhum. lateralizar o alimento e mastigar melhor. Então, se você começou amassadinho, quando chega nessa época, você já tem que começar a dar pedacinhos. E se você começou com o BLW, quando chega nessa época, você também começa a diminuir a comida. Porque isso é uma das estratégias de prevenção do engasgo importante, que é treinar, né? A gente só aprende a mastigar mastigando. Assim como o bebê só aprende a amamentar, amamentando. Só aprende a dormir, Andar, né? dormindo, Tudo tem que né? praticar, é. Oi? Tudo tem que praticar, né? Exato. Então, Para assim, aprender a dirigir, dirigindo, né? A é. teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, assim, uma das coisas você tem que deixar seu filho treinar a mastigação. Uma criança que não treina a mastigação, ela tem mais risco de engasgar por mais tempo, porque ela não treinou Uhum. adequadamente aquilo, né? Então, dar os alimentos liquidificados, passados na peneira, batidos no liquidificador, além de poder engasgar mais, porque você está transformando ele numa textura mais líquida, você também não está treinando a musculatura do seu filho, né? E ele precisa aprender a mastigar. Então, por mais que a Sim. gente, né, fique super ansioso, não E o quero comer. relacionamento com a comida também, né? Que aí fica tudo misturado, não sabe diferenciar os sabores, as texturas, as cores, fica lá toda aquela uma coisa só.
né? Isso aí já entra em várias questões da introdução alimentar. E aí a Sim, gente comentou então que tem essa manobra quando a criança é menorzinha. E quando a criança é maior, tipo o Lucas, né? Que aconteceu com ele, que não tem como virar ele na diagonal para baixo. Como que a gente faz quando um adulto tá. engasga? É aquele abraço no peito, nas costas? Como que funciona? Porque não tá rebaixado, tem que sentar e abaixar a cabeça? Como que é melhor? Eu vou pegar a boneca, eu não trouxe ela aqui, mas eu vou pegar ela, me dá um segundo, que daí eu vou mostrar a manobra, só um minutinho. Tá. Enquanto ela vai lá buscar, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, que aí eu pergunto para ela lê aqui também. Tem algum dado estatístico sobre acidentes diários? Acho que ela deve saber. Eu já vi em um post dela falando que os acidentes muitos são de carro, né? A gente não imagina, talvez então colocar um cinto de segurança na criança na cadeirinha já evita alguns acidentes. Que eu li uma pergunta aqui, enquanto você foi lá buscar, eu li uma pergunta. E perguntaram se tem estatística de acidentes diários. Aí eu vi um Tem, post que você colocou que falou, né, que o maior acidente é de acidente de carro, que eu falei, então usar o cinto de segurança e a criança na cadeirinha já ajuda a prevenção, como você falou, sim, né? O afogamento, que agora acho que no inverno vai dar uma reduzida, e o é, sufocamento. então, os três, estatisticamente falando, os três acidentes mais comuns não. Isso a gente está falando em termos de letalidade, né? Os que mais matam, né? Em primeiro lugar, vem acidentes de trânsito, tá? E 30% mais ou menos dos acidentes, tá? Depois vem afogamentos, com 26%, e sufocamentos, que é essa entidade que engloba tanto sufocamento por O engasgo, objetos quanto por alimentos, né? comida. Que aí vem com 24%. Se você for ver os três juntos, dá 80% da mortalidade. Então, eles com certeza são os três mais graves, né? Uhum. Acidente de trânsito é uma coisa assim que eu vejo que, apesar de ser a coisa que mais mata, e detalhe, né? Os acidentes em si são, dentro de todas as doenças da infância, a coisa que mais mata as crianças, né? É a mais letal. E ela não só é mais letal, como se você somar todas as outras, da segunda para baixo, soma todas as outras coisas que matam as crianças de 0 a 14 anos, ainda assim dá menos do que o número de mortes por acidentes. Para você ver assim, a Nossa, importância da gente pensar que em termos de prevenção de acidentes. Né? E aí, assim, acidente de trânsito eu vejo que é uma coisa que as pessoas dão muito pouco valor, né? Elas não. Apesar de ser a coisa que mais mata, os pais não se preocupam tanto. Eu vejo muita criança andando sem cadeirinha, muito pai andando sem cinto de segurança, né? A gente também tem que dar o nosso exemplo. Então, se a gente quer que a criança fique na cadeirinha, a gente precisa colocar cinto de segurança, colocar no banco de trás sim. também, né? E também não é só em relação ao carro. O carro é muito importante, com certeza. Mas, assim, é muito comum a criança ser Atravessar a rua, atropelada. sim. É, porque eles são pequenininhos, né? E aí o carro não vê e eles também não têm toda a consciência, né? De olhar antes de atravessar, de não segue o tempo. Criança corre num segundo já era, né? A maior causa de atropelamento das crianças é sair correndo em direção à rua. Então, minha bola foi em direção à rua, eu vou, e aí um carro é Tá atropelado, né? focado naquilo e não esquece do resto. Então, orientar bem, as crianças menores tá junto, né? Mas as crianças maiores Sim, orientar bem as orientações de pedestre são muito importantes, né? Porque isso pode salvar vidas, né? Explicar quando que pode ir pra rua, quando que não pode, né? Não deixar a criança sim, brincar em garagem, não deixar a criança brincar em estacionamento, né? Até medidas mais simples, como, por exemplo, se você leva todo dia seu filho a pé para a escola, você tem duas opções de rua. Uma rua é uma avenida de uma velocidade de 60 quilômetros por hora. E o outro é uma rua pequenininha que a velocidade é de 30 a 40. Prefere sempre andar pela rua mais tranquila. São medidas que são simples, que a gente pode tomar, que fazem muita diferença. Porque tem menos chance de ter um carro em alta velocidade que pode te atropelar o seu filho. Ou, por exemplo, evitar caminhos que tenham bares, lugares que tenham acesso fácil à bebida alcoólica. Porque, estatisticamente, esses lugares tem mais chance de ter acidente, né? E a pessoa alcoolizada, sim. ela dirige sem muito controle, né? Sem Então, são prudência, medidas sim. pequenas que fazem muita diferença para o acidente de trânsito, né? O afogamento, eu vejo que os pais são muito preocupados com o afogamento de piscinas e de mares,
Porque realmente é um momento que você foca a sua atenção, né? Seu filho está lá numa piscina, tem várias estratégias que a gente pode tomar, enfim. Mas um ponto que eu vejo que é bem pouco explorado pelos pais e que tem um risco importante de afogamento é dentro das nossas casas, né? E esse risco, ele é Na constante o ano banheira. inteiro, né? No banho. Porque as crianças, elas podem se afogar em até quantidades muito, muito pequenas de água. Normalmente o pessoal fala 2,5 centímetros de água, que dá uma polegada, né? Então, Nossa, nada. não é nada, exatamente. Já Dois pode dedos afogar já uma era. criança. Já pode afogar. E assim, é muito rápido. Normalmente 2 minutos de afogamento já é o suficiente para desmaiar a criança e 4 minutos já é suficiente para causar lesão cerebral, né? Então, o afogamento dentro de casa normalmente se dá ou banheira, ou piscininha infantil, ou balde, né? Quando você está fazendo a limpeza da casa, jamais deixar o balde exposto ali, né? Você tem que usar. Tô limpando. Eu enchi, eu usei, eu esvazio. Eu vou para outro cômodo, eu encho no outro cômodo, esvazio, sabe? Não é para deixar balde cheio por aí, porque assim, as crianças são muito curiosas, elas vão querer, né, se pendurar e aí ela vai cair dentro do balde, né? Então, balde sempre vazio. Privada é um lugar que tem sempre água, uma piscininha natural, né? Que tá sempre lá e nossas crianças são muito curiosas para ver, especialmente na cidade, né, que está começando a andar, né, não tinha acesso, de repente tem acesso, quer saber o que está acontecendo, então ela pode se Tem que pendurar estar e de olho, cair. né? Esses acidentes é que a criança tem que estar acompanhada. Não tem como. Não, na verdade, assim, eu não gosto muito dessa ideia de que a criança tem que estar acompanhada o tempo inteiro. Porque eu falo isso Quando a muito para os criança é meus. pequena, assim, você tem que saber se seu filho está dentro da privada ou não, né? Então, mas Deixa a eu porta do falo para. banheiro fechada. Assim, criança pequena tem que ter supervisão. É isso que eu quero dizer, né? É Não, claro que você não vai ficar vidrado na criança sem piscar. Óbvio que não, né? A criança também tem o momento dela brincar sozinha e tudo mais. Você vai fazer outras coisas, mas assim, você tem que estar atenta, saber onde que o teu filho tá, o que ele tá fazendo, né? Tem que assim, estar por bom, perto. a gente não costuma, né? Ficou 5 minutos sem ouvir um som, algum problema, alguma coisa está aprontando a criança, né? Com Mas, assim, certeza. em termos de estratégia de prevenção, não é uma boa estratégia de prevenção você colocar toda a sua estratégia de prevenção no seu olho, né? E você assim, Ah, é. olha, Sim. Uma eu hora vou vai falhar. conseguir olhar que ele está tendo um problema o tempo inteiro. Você não vai. A gente tem que entender isso. Você não vai. Você não é a supermãe. Você não é a Mulher Sim, a gente se Maravilha. distrai muito rápido, ainda mais com o celular. Vai lavar uma louça, vai fazer qualquer coisa, já é o tempo Não, e eu suficiente. acho muito ruim também colocar as mães nessa posição de detentoras de todo o poder, porque assim, é muito pesado para nós mães, né? Nós somos seres humanos, a gente tem vontade de ir no banheiro, fazer xixi, né? Tomar banho, a gente esquece as coisas e a gente não pode se colocar na posição de que eu vou ser responsável, né? Meu olho vai ser responsável por prevenir todos os problemas de acidente que meus O filhos meu olho terão. não, mas eu sou responsável pelo meu filho, né? A gente tem que sim pegar essa responsabilidade, né? Não, Até por isso que você tá aqui, né? nós somos responsáveis, mas a gente pode fazer É, outras estratégias sim, que não só não. com o olho. Sim, que não dependam Exatamente. só do nosso olhar, claro. Exatamente. Então, assim, eu sou muito a favor da gente pensar em estratégias fixas, né? Estratégias Como que. esvaziar o balde, que se você não estiver Exatamente. olhando, tudo bem. Estratégias que não dependam só de, eu vou vigiar. Não, não é o suficiente. Então, Sim. fazer estratégias que mudem a dinâmica e que essa nova dinâmica seja uma dinâmica mais segura. Porque aí você tem uma rotina de segurança onde aquilo não vai acontecer. É muito mais Que nem eficaz falando do que nisso, só depender sim, da que nem sua você está vigia. comentando então, dessas coisas que a gente pode fazer além de olhar. Você acha que é importante ter esses protetores de quina, protetor de tomada? Você acha que vale a pena ou não previne tanto assim? Não, eu acho que sim, assim. Então, né, a gente estava falando do exemplo da privada. Quando a criança aprende a andar, ela vai ter essa curiosidade, ela vai entrar pelos ambientes. Então, a gente tem lá uma poça de água constante, né? Então, é uma ótima opção você colocar uma tranca na privada para uma Uma criança trava. pequenininha, né? Que não tem consciência. Você não vai conseguir ensinar ela que ela não precisa ir lá. Porque a curiosidade das crianças é maior que o medo, né? Você vai falar 20 vezes, 21 vezes, ela vai lá, né? Sim. Então,
eu acho sempre uma ótima opção você colocar aquelas travas. Quando meu filho era pequenininho, eu tinha aquela trava na privada. E eu sempre falo que a gente tem que fazer sobreposição de estratégias de prevenção. Porque se a gente esquece uma estratégia, a gente tem a outra. Tem outra. Né? Então, Sim. por exemplo, manter a porta do banheiro fechada. Né? Então, se você está com a porta do banheiro fechada mais uma trava na privada, você tem duas estratégias. Você esquece a uma, você tem a outra. Né? Então, eu acho que nesse primeiro momento que o bebê começa a dar, começa a engatinhar, é sim muito interessante que que você use a estratégia de afastar. Porque a umidade ali de 9 meses, né, que começa a engatinhar 8, 9, 10 meses, um ano e meio, que ele não tem muita consciência e que tudo é muito Não tem novo. maturidade, né? Então, assim, por exemplo, tomada tem que ter protetor de tomada, não tem muito outro jeito. Ah, as quinas podem ser protegidas com um protetor de quina, ou você ter móveis mais arredondados, ou o jeito mais fácil que é ter menos móveis. Eu acho que não adianta. Casa de criança pequena tem que ser meio minimalista mesmo, né? A famosa mesa Quantos pais não se livraram da mesa de centro depois que a criança começa a andar, né? Porque é uma coisa linda para quem não tem filho, mas para quem tem filho, tá lá só para sua criança bater a cabeça na quina da mesa de centro, né? Então, fica aquela coisa que te causa super cansativa de você sair correndo atrás da criança o tempo inteiro. Então, muitas vezes, tira a mesa do centro e depois você bota de novo quando a criança estiver mais velha. Né? É sempre uma opção. Agora, chega uma idade que só afastar não resolve. Né? Então, por exemplo, a cozinha é um lugar extremamente... onde tem muitos perigos. Né? Tem perigo de queimadura, tem perigo de cortes, né? Tem perigo de produtos químicos, né? Muitas pessoas guardam os remédios na cozinha. Então, assim, a cozinha tem muitos perigos. Então, é super ok, por exemplo, você colocar uma portinha na cozinha. Eu mesmo tinha, quando meu filho mais velho era menor, uma portinha na cozinha para evitar o acesso da criança à cozinha. Isso vai funcionar bem até uma certa idade. Depois não vai funcionar. Né? Porque a criança aprende a abrir, né? Simples assim, eles são super espertos, né? Então, eu acho que assim, eu diria até uns 2 anos de idade no máximo, assim, a portinha funciona. Passado disso, a criança aprende a abrir, a criança aprende a pular, escalar, enfim, começa a ficar mais perigoso. E aí, o que a gente faz para as crianças mais velhas, mas não tão velhas assim, né, para prevenir os acidentes? Aí entra a parte do ensinar também, né? Sim. Então, É o que eu uso bastante aqui. Eu envolvo o Levi em tudo, ensino ele tudo. Falo, ó, Levi, mamãe tá passando roupa, ó, o ferro é quente, eu passo, né, o ferro na roupa, ponho a mãozinha dele na roupa, falo, ó, tá vendo? Ó, esquentou, tá quente, então queima. Né, a faca, quando eu tô fazendo o almoço com ele, eu que pico e ele que separa, falo, ó, tá vendo? Levi? Só adulto que pode mexer, né? Então eu mostro pra ele que a pontinha da faca pica, que tudo mais. Porque como você falou, eles são muito curiosos. E não adianta você falar, não pode pegar na faca, não pode pegar, ele vai querer. Por que que eu não posso pegar? Ele vai querer pegar. Então mostra pra ele, explora com ele. Que ele vai falar, ah, tá, então é isso, né? A faca é isso, então não pode por isso, já tô vendo aqui, tá, beleza. Ele exatamente. desencana e foca a curiosidade em outra coisa, né? Exatamente. Então, a gente tirar um pouco daquela curiosidade do proibido, né? Então, assim, ele vê, a criança vê todos os dias, você 2, 3 vezes por dia em cima do bancada da cozinha, picando alguma coisa com a faca. E aí, o pai usa a faca, a mãe usa a faca, todo mundo usa a faca. Ele não pode usar a faca. Então, assim, se você não der acesso a ele, né, não mostrar para ele as coisas, a hora que você virar de costas, ele vai querer pegar a faca, né? Sim. Então, é muito importante também fazer esse trabalho de levar a criança com você, de fazer ela participar. Então, você falou bastante coisas que ela pode participar. Então, cozinhar é uma coisa que a criança pode participar e que eles amam. Nossa, meu filho, pelo menos, Sim, ama, é apaixonado o por meu cozinhar. também. E Mamãe, assim, deixa eu te ajudar? exatamente. Eles amam. Então, assim, além de você ter um momento gostoso com seu filho, dá mais trabalho? Dá Sim, mais trabalho. Demora o dobro do tempo para fazer a comida? Demora. Mas, assim, você também vai estar ganhando ali um momento, né, de gostoso com o filho, boas memórias, né? Tem vários benefícios. E entre eles, você vai lá, você tá lá cozinhando, olha lá o fogo e o fogão, tá vendo? É quente, ó, fica quente. Você pode pegar uma coisa que não tá, né, quente a ponto de queimar e mostrar como que o fogo esquenta. Olha aqui, olha como tá quentinho, tá vendo? Ó, a faca uhum, corta. E assim, eu até sugiro você ter objetos da criança. Por exemplo, meu filho tem a faquinha dele, que é uma faquinha infantil do Mickey Mouse. Que ela não corta lá muita coisa, ela corta um pouquinho. Não adianta também se dar totalmente de brinquedo, dessas que não corta nada. Não,
dura pouco. Isso serve para criança muito pequenininha, mas o maiorzinho ele já percebe, já perde a graça, né? Então tem que ter um pouquinho ali, né? Então, aquela faca que corta assim, que você tem que fazer muita força para cortar, mas Faca de corta. manteiga. Faquinha de manteiga, exatamente. E aí eu vou lá, eu vou cortar, a gente vai fazer, hoje, por exemplo, a gente fez omelete à noite. Aí ele mexe o ovo pra gente, aí a gente põe junto. E ele vai vendo que a faca corta, que ele não pode, né? Então ele vai aprendendo e vai perdendo o curioso. Então isso é muito, muito importante nas crianças mais velhas, assim, um pouquinho maiores, né? E porque a estratégia de afastar não vai ser suficiente por muito tempo. Pelo menos não afastar tudo, né? Tem coisa que tem que Sim. afastar e pronto, não tem o que fazer. Por exemplo, né, remédios, produtos de limpeza. Esse é o tipo de coisa que a criança não vai ter muito benefício de ser exposta, né? O que ela vai fazer com produtos de limpeza, né? Não vai gerar grandes benefícios de aprendizado. E o risco é muito, muito, muito alto, né? Se a criança ingerir uma soda cáustica, né? Se ingerir remédios. Sim. Então, esse tipo de coisa não tem muito. Cândida, o Levi, ele ajuda. Ele gosta de jogar o spray do limpa-vidro, mas aí a spray é mais, né, pode abrir? Sim, Pode, mas, né, como eu falei, a gente tem que estar meio que de olho também, o armarinho, você pode pôr uma trava no armário, ou deixar alto na prateleira, né, nesse sentido de prevenção, exato. Não, na e, hora que você tá e vai limpando, eu acho super explicando, né? ok a criança limpar junto, porque Sim, você tá tá supervisionando. E tem junto. isso também. Quando ele tá usando coisas perigosas, se você tá usando com a sua supervisão, a chance de ter um problema é muito menor, né? Você tá lá Sim. supervisionando. Então, eu acho super ok a criança E o participar que da que limpeza da acontece se uma casa. criança ingerir Hã? um desinfetante? O que que a gente faz se uma criança ingerir o desinfetante, por exemplo? Então, se ela ingerir um produto de limpeza, isso vai depender do produto químico que tem no produto de limpeza, né? Vai ter coisa que o risco é baixo, vai ter coisa que o risco é altíssimo, como, por exemplo, eu falei para vocês aqui a soda cáustica, né? Ela é extremamente Corrosiva. corrosiva, né? Cândida é uma coisa também bem ruim de ingerir, enfim. Na dúvida, assim, eu tomaria duas estratégias. Primeira coisa, não tente provocar vômito, não tente dar nada para a criança beber, dar leite, dar água, dar alguma coisa para balancear o pH. Tem gente que fala assim, não dá leite para tirar a acidez. Não faça isso, tá? Primeiro porque, assim, você não sabe exatamente o pH daquilo que a criança ingeriu. Então, se você der alguma coisa a mais, por exemplo, você pode estar dando uma coisa mais básica, tipo leite para diminuir a acidez, só que aquele negócio não é ácido, é básico, então você está piorando ainda a queimadura química, entendeu? Então, né, não faça isso. Se a gente não é químico, a gente não vai testar, brincar de laboratório de química com os nossos filhos. E outra coisa é que, por exemplo, esse negócio de provocar vômito, pior ainda, porque se a criança ingeriu algum produto que é corrosivo, né, ou que causa queimadura química em todo o esôfago, a hora que você provocar o vômito, Vai estar essa coisa vai fazendo de novo. voltar. E aí ele vai ter outra queimadura, exatamente. Então, não é uma boa estratégia, tá? Então, primeira coisa, não faça isso, não dê nada para a criança comer, não provoque vômito, nada. Aí eu acho que, assim, dito isso, tem duas opções. Se você sabe que a criança ingeriu algo realmente tóxico, né? Assim, ingeriu uma cartela de remédios, né? Tipo, qual a chance disso não ser tóxico, né, para essa criança? Né? Você toma lá todo dia de manhã seu remédio de hipertensão. A criança foi lá e tomou 10 comprimidos. Né? Isso é extremamente tóxico. Então eu não pensaria duas vezes. Eu pegaria imediatamente essa criança e levaria no hospital. Nem que para isso, assim, tô sem carro, não tenho condições de sair, chama uma ambulância. Mas essa criança precisa imediatamente ir para o hospital, né? Porque a gente precisa, o quanto antes, limpar o trato gastrointestinal para diminuir as sequelas. E aí isso é feito de uma maneira muito mais calculada no hospital, tá? A gente tem um monte de coisa que pode usar carvão ativado, enfim, que eu nem vou entrar no mérito. Não é assim só provocando vômito, tá? Então, tem que ir correndo para o hospital. Agora, não sei se o que a minha criança ingeriu é tóxico ou não, né? Fiquei na dúvida aqui, não sei. Uma coisa importante: se você for para o hospital, é muito importante você levar o produto ou a caixa do remédio, enfim, que a sua criança ingeriu, tá? Por quê? Porque daí vai ter lá a bula ou vai ter lá no produto vai ter o Na rótulo etiqueta com as informações. isso, dizendo a substância química exata que a criança ingeriu. Isso faz muita diferença para o pessoal no hospital
para tentar dar as coisas que revertem, tá? Então é importante. Se você não quer Boa levar, né? essa dica. No mínimo, bate uma foto, né, no seu celular do rótulo, da bula e leva. Melhor é levar, porque daí a gente tem acesso a tudo. Mas se você não conseguir levar, bate uma foto, pelo menos, tá? Agora, se eu não sei o que a criança é químico, é tóxico ou não, existe um telefone que você pode ligar, que é do Centro de Toxicologia, chama Ceatox, né? Aqui em São Paulo, a gente chama de Ceatox, mas tem outras siglas, né, ao longo do Brasil. Cada estado tem o seu. Mas se você digitar no Google, assim, Centro de Toxicologia e o nome do seu estado, muito fácil vai aparecer onde é o Centro de Toxicologia do seu estado e o telefone para ligar. E eu sugiro fortemente que os pais tenham esse telefone fácil acesso. Então, vai no Google hoje, anota esse telefone, bota nos contatos do seu celular, porque o dia que você precisar, você tem ele muito fácil acesso, né? Você não depende de internet, não depende de nada. E às vezes a gente não sabe nem onde que tem, né? Se algum estado tinha um número nacional, mas ele foi desativado recentemente, mas os estados têm números individuais, então por isso que eu não consigo dar um número específico para vocês, porque cada estado tem o seu. Se bem que o daqui da cidade de São Paulo, o Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, ele tem um telefone que é 0800. Então, apesar de ser em São Paulo, qualquer pessoa do Brasil pode ligar. E é 24 horas por dia. Então, se o seu estado não tem, é sempre uma boa procurar do Hospital das Clínicas do estado de São Paulo, porque daí vai cair num telefone que é 24 horas, que é 0800. Então, o Brasil inteiro consegue ligar. E aí, você tem esse telefone de fácil acesso, você liga para saber se o que a sua criança ingeriu é tóxico ou não, se você precisa ou não ir para o hospital. Isso já aconteceu comigo, com meu filho, quando ele tinha um aninho, acho que nem tinha um ano. Ele engoliu um saquinho daqueles de sílica, sabe? Que vem nas bolsas, tudo para secar as coisas. Ah, sei. Ele engoliu. Quando eu cheguei, ele tava com mais da metade do saquinho estourado, a boca dele toda cheia de bolinha, assim. E aí eu fiquei, ixi, agora, né? Eu não sei se isso é tóxico ou não. Eu até pensei que não devia ser, porque fica em todo lugar, mas a gente se surpreende. A gente acha que, não, isso aqui não é tóxico, Sim. todo lugar tem. Mentira, gente. Isso daí muita coisa que tem em todo lugar é tóxica. E um belo exemplo disso são as pilhas e baterias, que são extremamente tóxicas, não deveriam ser engolidas. E tem em todo lugar. Tem no controle remoto da nossa casa, da televisão, né? Em todos os brinquedos, enfim. Então... É verdade, brinquedo. É? Verdade, tem até nos brinquedos. Sim, tem tudo quanto é lugar. E é extremamente tóxica e corrosiva, né? As pilhas e baterias. Então, aí eu liguei, na época eu morava nos Estados Unidos e eu liguei pro centro de toxicologia de lá, né? E aí eu falei, olha, meu filho engoliu isso. Daí eu falei, um minuto que eu vou olhar aqui, que eles têm todos os produtos químicos, tudo. E eles têm também, não só se é tóxico, se não é, o que você tem que dar. Então, até os médicos ligam para quando chega alguém no hospital, para saber exatamente qual o antídoto que eles têm que dar, por exemplo, né? E aí ele falou, olha, não, isso daí não é tóxico, pode ficar tranquilo. E pronto, não precisa nem ir pro hospital, tá? Resolveu. Ufa, que alívio. Então é muito importante, esse telefone é sempre uma dica de ouro para as mães, assim. Muito bacana, adorei essa dica. Eu vou até olhar saindo aqui dessa live depois para ver. Porque realmente, na hora também do desespero, né? Você não sabe nem para onde nem consegue raciocinar direito. Então, se você já tem um plano na cabeça antes, né, já fica mais fácil de agir. Você quer voltar para a situação do engasgo, já que você pegou a boneca? Claro, sim. Então, aqui estamos a nossa bonequinha, né? Então, primeira coisa, saber o que se a sua criança está tendo engasgo, né? Porque, assim, muita gente acha que a criança... Às vezes é só gag. Sendo que ela não está tendo engasgo real, né? Então, o reflexo de gag ou a tosse são proteções contra engasgo. O que é o reflexo de gag? É aquele reflexo de vômito, assim, né? A criança, a ânsia. Parece que tá vomitando. Todos nós temos. Se a gente colocar uma colher no fundo da nossa garganta, a gente vai ter também. A diferença é que pra gente tem que enfiar bem mais no fundo, o nosso é bem mais atrás, das crianças é mais na frente, né? Por motivos evolutivos, porque as crianças não sabem comer direito. Então, o reflexo delas vai mais na frente exatamente para proteger elas do engasgo, tá? Só que acaba que elas têm mais gag, né? Mas isso é normal, tá? Então, assim, uma dica importante para saber se a sua criança está tendo engasgo total, né? O que é engasgo total? Quando obstrui toda a traqueia.
As cordas vocais, elas estão localizadas logo acima aqui da nossa traqueia, né? Então, se tá tudo obstruído, não passa ar, não vibra as cordas vocais, não faz som, tá? Então, uma dica importante para você ver se sua criança está engasgando é a criança normalmente não fala, tá? Então, se ela tá tossindo, se ela tá se ela tá chorando, ela não tá engasgada, tá? Pelo menos não completamente, talvez ela esteja parcialmente. Mas aí a melhor coisa nesses casos é não fazer nada. É esperar que os mecanismos Passar. da criança Reflexo resolvam. natural. Resolver. Exato. Que a Uhum. tosse resolva, né? A própria tosse, o próprio gag resolva. Porque se você tenta agir, se você tenta fazer, por exemplo, uma manobra de desengasgo nesse momento que a criança não está totalmente engasgada, você pode manipular Atrapalhar. esse elemento e fazer ele engasgar de vez. Você está fazendo isso na tentativa de tirar, só que você pode fazer ele entupir de vez. Então não compensa você fazer nenhuma manobra. Isso vale também para tapinha nas costas, né? Muita gente, tá tossindo, deixa eu bater aqui É. nas costas. Na verdade, você pode estar mobilizando esse alimento para entrar mais em vez de para sair mais. Não, e é mais uma coisa para a criança lidar, né? Ela já está ali lidando justamente com o engasgo, aí mais, tem que lidar mais com uma pessoa intervindo. Exatamente. Então, assim, não vale a pena correr esse risco de fazer manobra nos casos parciais, tá? Agora, se a criança tá realmente sem falar, normalmente ela fica com o olho arregalado, ela fica sem Fica falar, roxa, vai ficando roxa. vai ficando roxa e totalmente muda, não sai um chorinho, né? Para bebê pequeno, é super normal de chorar de qualquer coisa, né? E as crianças mais velhas, elas fazem um movimento de colocar as mãos no pescoço, é um sinal universal de engasgo que a gente fala, né? Porque quando a gente tá com um problema, a gente tem que apontar onde é, né? Então, se a criança tá fazendo esse movimento também, né? Bom, então aí você realmente acha que ela está com engasgo total, né? Então, a gente vai fazer a manobra de desengasgo. Nas crianças menores de 1 ano, a gente faz essa manobra aqui, que é a que a gente usa o nosso braço de apoio, né? Porque 1 ano que é mais ou menos o tamanho que cabe a criança até aqui, né? Se ela não couber aqui, não dá para pegar. Hum. E aí você vai colocar a criança, colocar o seu dedo, né? Entre em V, né? Seus dedos em V no queixinho da criança, pode ser assim, pode até ser assim. Mas você vai fazer esse movimento para o quê? Abrir um pouquinho a viária da criança. Dessa maneira você deixa ela mais retificada e ajuda a abrir. Deixa eu levantar. Aí você vai colocar ela no seu braço, né? No caso, né? Aqui ainda tem bastante espaço. E aí você vai deixar ela inclinada para baixo, né? É importante deixar a inclinação para baixo. E você vai dar os 5 tapinhas nas costas, né? E esse tapinha, normalmente, não é só assim. A gente faz também nesse sentido, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Você vê que a intensidade é uma intensidade um pouco forte mesmo, tá? Para desengasgar. A gente está produzindo como se fosse uma tosse artificial. E o importante da inclinação é porque a gravidade vai ajudar a gente a tirar o alimento do lugar, tá? Você vai apoiar a mão na cabecinha da criança e virar ela para cima. Virou, você observa se o alimento já não veio parar na boca, né? Se ele já veio parar na boca, provavelmente a criança já tá chorando, já desengasgou, né? E aí você pode pegar esse alimento com movimento de pinça, tá? Não pode enfiar o dedo na boca da criança, porque isso daqui pode ajudar a engasgar mais. Você pode empurrar o alimento e ajudar a engasgar mais. Você só pode tirar o que estiver fácil de ser tirado com este movimento de pegar e puxar. Nunca de tentar enfiar, caçar. Por quê? Porque daí você pode empurrar, tá? Eu não tô vendo, né, o alimento, a criança continua engasgada. Aí eu vou pegar 2 dedos e eu vou colocar no ossinho aqui do meio do tórax, que é o externo, na altura dos 2 mamilos da criança, tá? Entre os 2 mamilos da criança. E vou apertar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E é uma pressão um pouquinho forte mesmo. Eu tenho que ver a caixa torácica da criança comprimindo. Senão, ele não foi efetivo. Senão é só massagem, tá? Então, 5 vezes, um pouquinho forte. Fiz 5 vezes, aí eu volto a criança na posição anterior e dou mais 5 tapinhas. Aí viro novamente, olho se já desengasgou ou não desengasgou. 5 compressões. E eu vou fazendo isso quantas vezes for necessárias para a criança desengasgar, né? Daí, ou até a melhor das hipóteses, ela desengasgar, né? Sucesso, ótimo. Ou a pior das hipóteses, se
ela perder a consciência. Então, e a manobra de desengasgo também só é feita para crianças que estão acordadas, né? Então, ela está engasgada, mas ela está lá, né? Se ela tá, né, perdeu a consciência, não é bem desmaiada, né? Enfim, é um pouco mais grave do que só desmaiada. Mas se ela realmente perder a consciência, aí a gente tem que parar o que está fazendo. Se até esse momento você não chamou o resgate, agora é a hora de chamar. Não tem nenhum problema você chamar o resgate antes de fazer a manobra. Ao contrário, é sempre bom porque você pode colocar eles no viva voz e eles vão te orientando, né? E você tem ali uma voz para te orientar, para te ajudar. Mas se por acaso você estava lá no desespero e você foi direto para fazer a manobra, se a criança ficou inconsciente, você tem que parar tudo o que você está fazendo e chamar o resgate. Lembra daquela regra que a gente tem que sempre pôr o máscara de oxigênio. Por quê? Porque se a gente fica aqui em volta fazendo a manobra, né? Fazendo manobra, fazendo coisa e sem chamar o resgate, nunca vai chegar alguém que pode resolver, né, essa coisa em definitivo, né? Nunca vou conseguir levar essa criança para o hospital para resolver o problema dela. Então, em vez de ajudar, eu estou atrapalhando, tá? Então, tem que ser um pouco frio nessa hora, mas é importante você parar a assistência à sua criança e chamar o resgate, tá? Ou se tem mais uma pessoa na cena, tudo bem, você não precisa parar, mas aí você fala para essa pessoa e você nomeia a pessoa para ter certeza que alguém fez isso. Porque senão fica assim, alguém chamou o resgate, aí todo mundo tá achando que o outro chamou e ninguém chamou. Você fala assim, né? O seu marido, você fala, marido, liga agora para o resgate. Ele vai ligar imediatamente para o resgate, para um 92 ou 93, né? E aí sim, aí a partir daí você deita a criança numa superfície lisa, que normalmente a maioria das vezes é o chão, e aí você começa as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que são as compressões cardíacas, são 30 dessas que a gente fez, 5, você faz 30, e aí você dá 2 assopradas na boca, fazendo as respirações boca a boca para cada 30 que você faz. Na verdade, são sozinho é 30. Então, 30 para 2. Tá? Dessa daqui. Tá. E aí você faz isso até o resgate chegar. Tá? Isso para criança menor. Até 1 ano. Para criança maior, o que a gente faz? A manobra para as crianças acima de 1 ano é a mesma dos adultos, né? Que é a manobra de Heimlich. E você faz... A diferença é que, por exemplo, se você tem uma criança de 2, 3 anos, por exemplo, se você ficar em pé e a criança ficar em pé, a diferença de altura é muito grande. Então, você não vai conseguir, provavelmente, fazer a manobra de maneira eficaz. Então, a sugestão é que você, nas crianças assim, maiorzinhas, mais então, se sente numa cadeira e coloca ela apoiada no seu colo. Porque daí você dá um pouquinho Fica na mesma das altura. alturas, né? Inclusive, essa dos bebezinhos, vale muito a pena sentar para fazer, se você tem uma cadeira também. Porque daí você apoia o braço no seu colo. Porque às vezes eles não são tão leves quanto essas bonecas. Ah, assim, né? com certeza. Então você apoia o braço no colo e você ganha mais força para fazer a manobra nos menorzinhos. Se você não tem cadeira, faz aquela posição tipo festa de São João, da festa junina, né? Um joelho no chão e o outro para frente, Levantado, aham. sabe? Tipo os homens assim na festa junina. Sim. Porque daí você consegue colocar a criança no cavalinho aqui, né? E aí, como que a gente faz a manobra nos mais velhos? Então, você tem que colocar a mão na boca. Isso é mais fácil mostrar em mim até do que na criança. Então, você vai ter que colocar a sua mão aqui na famosa boca do estômago, né? Então, a gente tem o ossinho do tórax, que ele acaba aqui. Normalmente você sente ali, o meu acaba bem aqui. Logo abaixo dele, aqui na boca do estômago. É aqui que você vai colocar a mão, tá? Não sei onde é a boca do estômago. Uma opção que a gente tem é você sentir o umbigo, olhar, né? Na criança, você olha onde está o umbigo, coloca a mão no umbigo assim, abertinha, fecha a mão e roda para cima. A hora que você rodou ela para cima, ela tá na boca do estômago, tá? Então, ou vai direto aqui, ou se você sempre o umbigo é uma boa opção para você olhar, porque é uma cicatriz, né? A gente consegue ver muito fácil. Aham. E roda, tá? A mão chegou na boca do estômago, a outra mão vem aberta na frente, tá? Nisso a gente tá, obviamente, tem uma pessoa, né, atrás, com a pessoa aqui, ó, abraçando aqui assim, ó. Deixa eu mostrar na boneca. Né? Abraçando aqui assim. E aí, você tá na posição certa, você faz o movimento de J que a gente fala, tá? Então, é que nem o tapa nas costas, não é só reto, é reto e pra cima, tá? Então, 1, 2, tá? E aí, esse aqui, a gente também tem que ter uma certa força, porque você tem que dar uma certa comprimida. A gente está provocando uma tosse artificial, né?
você tem que dar uma comprimida no estômago. E esse quimo não tem virar. Você vai ficar fazendo isso sem parar quantas vezes for necessário. Até quando, na melhor das hipóteses, até a criança desengasgar, né? Começar a chorar. Como assim que Sim, desengasgou? Essa criança vai começar a chorar, vai começar a emitir sons, né? Então, se ela está emitindo som, é porque saiu do engasgo total. Ou, na pior das hipóteses, até a criança perder a consciência, e daí, se ela perder a consciência, é a mesma coisa. Chama. Você pode ter chamado o resgate antes, acho super ok, acho super válido até. Mas se até esse momento você ainda não chamou, você esqueceu, chama o resgate. Deita a criança numa superfície plana e começa a fazer 30 compressões para cada 2 ventilações. Tá? É basicamente isso. tá. Ui, fiquei até tensa imaginando uma situação dessa. Pois é uma situação que ninguém quer viver, mas se a gente não está pronto, né? É pior ainda. Aham. E uma Então a dica que gente. eu dou para os Ah, pais, inclusive, é treinar a manobra nos seus filhos, né? Faça isso com suas crianças. Claro, você não vai usar a mesma força, não judia da sua criança, né? Mas assim, por exemplo, a Júlia. Eu já fiz a manobra na Júlia para mostrar para uma live que ela estava acordada. E assim, é muito mais pesado fazer isso daqui na criança, virar de cabeça para baixo. Então, assim, esse tipo de coisa que não prejudica a criança, minha sugestão é: você tem um bebezinho em casa, pega o bebezinho, põe aqui assim na sua mão, experimenta virar ele assim pra você ver. Olha onde é o meio do ossinho, das escápulas, olha onde é o meio dos mamilos. Experimenta. Se tem uma criança mais velha, senta lá no seu colo, vê onde que você colocaria a mão se tivesse alguma coisa. Por quê? Se um dia acontecer, você não sai do não sei nada, você tem aquela sensação de. Sabe aquela sensação de déjà vu? tudo novo, né? Você vai ter uma sensação de já sei onde é a posição, já coloquei a minha criança nessa posição há um tempo atrás. Então, você parte de uma coisa que você já viveu. E é muito mais fácil de Sim, ser assertivo nesse momento, né? sim, com certeza. Então, eu estava vendo aqui minhas anotações, a gente falou então já do engasgo, falamos de produto de limpeza, de queimadura, a gente só citou, né, que é uma das coisas que podem acontecer na cozinha, por exemplo, mas e aí, se a pessoa queimou, caiu um balde de água fervendo, tá fazendo café, um chá, e aí? A gente primeiro enrola num pano, põe embaixo da água, já leva para o hospital, como que a gente faz? Então, a queimadura é assim: se você perguntar para 10 pessoas o que fazer na queimadura, você vai ter 10 respostas diferentes. Porque é impressionante que é um dos pontos que mais tem assim, desinformação e crendice e afins, né? Então, assim, o ideal é não passar nada, tá? Porque, assim, você sempre fala: não, mas eu passo borra de café, eu passo pasta de dente. Olha, eu já ouvi de tudo: óleo de coco, Hum. clara de ovo, babosa, manteiga, E água? nebacetim. Desculpa. Água, colocar na água para Não, refrescar a água sim. queimadura. Mas o que eu quero dizer assim, em termos de produtos, você não vai passar nada, tá? Não Sim. coloca nada. Tá? E por que é importante não colocar nada? Porque Se assim, grudar depois para tirar, ferrou, não dá nem para ver como ficou. exatamente, isso é um dos grandes motivos. Então, assim, você vai Ah, colocar uma não. coisa lá. Primeiro, que dependendo da coisa, você está fazendo mais mal que bem. Então, se você colocar um óleo, tipo óleo de coco, tipo manteiga, que aquela região estiver quente, aquele óleo vai esquentar Vai e fritar. você vai fritar ainda mais a queimadura, exatamente. E outra que assim, se no mínimo, se não fizer mal, bem não vai fazer. E aí o que vai acontecer? Se você precisar levar essa criança para o hospital, o médico vai precisar ver a queimadura. Ele vai falar: bom, preciso ver o que está acontecendo, né? E aí, o que ele vai precisar fazer? Lavar e retirar as coisas que você colocou na queimadura. E como que a gente faz isso no hospital? A gente pega uma Ah, não bucha, quero saber, não quero saber. a gente... Tá bom. A dica é não passe nada. Só enfia debaixo da água para refrescar e, Então e assim, é isso. porque depois vai ter que ser feita uma retirada mecânica dessa coisa que você passou. E isso vai doer muito mais. A sua criança vai ficar muito Ai, mais traumatizada. Já é traumatizante, a queimadura já dói sim. sozinha, né? E outra coisa importante de não passar nada é porque a queimadura, ela demora algumas horas para se delimitar. E a gente tem graus diferentes de queimadura. Então, às vezes você acha que a queimadura foi uma queimadura leve, mas se você olhar daqui 2 horas, ela tá com uma bolhona, que já é um sinal de uma queimadura de segundo grau, que não é uma queimadura leve mais, pode ser uma queimadura intermediária grave, né? Então,
E aí você não percebeu porque ela está coberta por alguma coisa que você colocou, né? Então, é importante você deixar as primeiras horas sem nada. Então, o que você vai passar? Água corrente, né? Quanto tempo de água corrente? Eu vou deixar 15 a 20 minutos na água corrente fria. Ela serve para tanto lavar, né, o que quer que seja que tá queimando ali, né? Então, vocês têm óleo quente, tem um café, alguma coisa que você vai lavar. Mas, além disso, ela também serve para parar a queimadura. Porque o que acontece? Enquanto Choque você... térmico. Oi? Um choque térmico. O que acontece é que enquanto o órgão está quente, ele ainda está queimando. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei a mão no fogão. Enquanto a minha mão estiver quente, ela ainda está queimando. Então, para eu parar a queimadura, eu preciso resfriar ela. Tá? Até qual temperatura? A temperatura normal do corpo. Então, eu tenho que jogar na água corrente até aquela queimadura ficar novamente na temperatura normal do corpo. E, normalmente, isso é 15 a 20 minutos. Vai água pra caramba mesmo. Posso trocar água quente, água corrente por um balde? Nas crianças pequenas funciona melhor, né? Porque a criança pequena não fica com a mão ali parada na água corrente, né? Na muito pequenininha. Só que o problema do balde é que a água vai esquentando, né? Você vai colocando a sua mão quente, a água vai esquentando. Então, o balde você poderia, se você lembrar, de ficar trocando essa água do balde para manter a água fria. Até o resfriamento completo da queimadura. Tá? Então, isso é a única coisa que você deveria fazer nos primeiros minutos. E aí, deixar algumas horas sem nada para observar o grau da queimadura. Né? A gente tem as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Eu só recomendo ficar em casa na queimadura de primeiro grau, que é mais ou menos a queimadura do sol, né? Da piscina, da praia, né? É aquele vermelho. Né? Quando a criança está com aquela pele vermelha que assim, às vezes até coloca o dedo assim e fica branquinha de novo, né? Essa queimadura, eu acho que pode observar em casa, não é sempre, né? Os principais momentos que, se ela for em áreas perigosas, não é bom observar em casa. Então, face, por exemplo, é um lugar que nunca aconselho ficar em casa. Outros lugares são áreas de dobra, né? Por quê? Por exemplo, pescoço, os dedos, né? Que é quando a gente precisa muito Manuseia muito. a gente precisa muito da sensibilidade da manipulação dos dedos, né? E aí, se você tem uma queimadura ali e tal, e aquilo cicatriza de maneira ruim, você pode ficar com travado, né? Assim, você pode ficar com o dedo torto, e isso pode ser um problema para você para a vida inteira. Então, nas áreas de dobra e na face, eu recomendo ir para o hospital qualquer queimadura. Mas tá, é no braço, não é numa área de dobra e é só um primeiro grau, ok, você vai em casa. Segundo grau é quando tem a bolha. E aí, do segundo e terceiro grau, tem a lesão completa da pele, da Não epiderme. quero nem ouvir. Eu sei como eu tô tendo coragem de fazer essa live, porque eu tenho um pavor de hospital e de queimadura e de sangue, não sei o que. Ai, eu passo mal só de ouvir, eu tô aqui te ouvindo. Ah, É tão desculpa, necessário, mas eu tô ficando agoniada aqui. mas é Mas pelo bem da sua realmente, audiência. sim, sim, com Não, certeza. E o meu também. sim. E o terceiro grau é quando fica branquinho, assim. Normalmente, por incrível que pareça, gente, o terceiro grau não dói mais, né? Então, queimadura que não dói é um mau sinal, na verdade, não é um bom sinal. É sinal que você já queimou as terminações nervosas. Então, você fala assim, mas isso aqui nem tá doendo, ela tá branquinha e nem tá doendo. Essa daí, na verdade, não é uma queimadura mais leve, é a queimadura mais grave que tem, tá? Então, da bolha pra frente, a minha recomendação é vá para o hospital. Tá? Eu não recomendo você ficar com aquela bolhona em casa ou com o branquinho em casa, né? Porque tem coisa que dá para ser feita que melhora a cicatriz, que melhora a queimadura, que a criança vai ter muito pouca sequela, vai ficar muito bem, até do ponto de vista estético, né? Que é uma preocupação que a gente Aham. tem com as crianças. Então, e às vezes fala assim, não, é só não estourar a bolha, né? Porque realmente a gente recomenda não estourar a bolha em casa, nunca estoure a bolha em casa, tá? É só não estourar a bolha que não precisa ir pro hospital. Não é verdade, tá? A bolha, ela é uma proteção natural? Ela é. Só que a gente tem outros curativos que são muito mais eficazes do que a bolha para melhorar essa cicatriz, né? E Sim. também aquele liquidinho da bolha lá, ele é estéril, mas depois de alguns dias, se aquela bolha não melhora, ele pode infeccionar. Então, é para não estourar sim, mas é para não Tá, estourar e ir para o hospital. Porque daí sim, no sim. hospital a gente pode fazer um bom Um acompanhamento desbridamento mais de com, perto. com curativo estéreo, enfim, e aí resolver a queimadura de uma maneira melhor, tá bom? Legal.
Outra tragédia aqui que eu anotei. É, se a criança, por exemplo, desmaia, sei lá, bateu a cabeça, não sei o quê, ou, sei lá, viu alguma outra coisa, desmaiou. A gente precisa também ir direto para o hospital ou a gente pode simplesmente acordar essa criança e deixar ela em observação, né? Tentar acordar, sei lá, colocar um álcool para ela cheirar, para ela despertar com o cheiro, ou ter outras formas de acordar. Assim, vai depender do motivo do desmaio. Eu acho que assim, você não sendo um profissional da saúde, a melhor coisa é você sempre levar no hospital, tá? Por quê? Porque você não sabe por que essa criança desmaiou, né? Ela pode ter desmaiado por uma famosa síncope vasovagal, que é porque estava muito quente e ela não comeu direito. Pode, né? E aí você dá lá uma balinha, dá lá uma coisa para ela comer, ela ficar bem? Pode. Só que ela pode ter desmaiado por algum outro motivo, por algum problema cardíaco, por exemplo, né? Ou Sim, que eu não sei, né? melhor E aí, averiguar. exatamente. Só que assim, criança não costuma desmaiar, né? Isso não é muito comum em criança. Normalmente quem desmaia mais é mais adolescente, idoso, né? Assim, desmaia mais. Então, por isso eu acho que o ideal é ir sempre para o hospital. E tem também o fato assim, se desmaiou E depois. como que acorda essa criança? Pode Não dar tem o o que álcool fazer para para cheirar? acordar. Assim, ela vai acordar sozinha, digamos assim. Não tem. Então, eu já desmaiei uma vez, vendo sangue, né? Uma vez a minha mãe fez uma cirurgia de desvio de septo, né? Eu já era grandinha também. E aí eu fui acompanhar ela no curativo, né? Uma semana depois e fiquei vendo de longe, assim, bem de longe mesmo. Mas só o fato de eu saber que estava mexendo lá, tirando algodão com sangue, não sei o quê, aí na hora de ir embora eu fiquei olhando os números do elevador, até hoje eu lembro dessa cena, né? Já fazem anos e anos. E E eu lembro de ver os números tudo embaçado do elevador e apagar. Aí eu acordei lá na recepção e eles tinham colocado um álcool para eu cheirar e voltar. Não precisa, sinceramente, não precisa. Na verdade, assim, para desmaio, o que você precisa? Né? Sua criança desmaiou. Primeira coisa, você precisa checar se é realmente só um desmaio. Então, você tem que checar se a sua criança está respirando. Porque às vezes você acha que ela desmaiou, ela está numa parada, por exemplo, cardiorrespiratória, por algum outro motivo, né? Então, o mais importante é você checar se a criança está respirando, né? Então, você vai olhar se ela. Como que a gente checa? Igualzinho quando a mãe de recém-nascido checa se o bebê está respirando. É o famoso que a gente fala de ver, ouvir, sentir, né? Então, você tem que olhar, Tá ver se mexendo ela com está mãozinha, olha subindo e expandindo o descendo. tórax, né? A parte do ver, né? Se ela Sim, está ouvir, você pode colocar o seu ouvidinho perto, ver se você ouve o barulho da respiração. E o sentir, que é aquele famoso que a mãe bota lá, né, o dedo perto do nariz. Você pode colocar seu rosto perto do nariz para ver se está saindo saindo ventinho. Se a O ar. criança está respirando, você simplesmente vai deitar, manter ela deitada numa superfície relativamente firme, pode ser o colchão, pode ser, você tá, né, se é no chão, é no chão. Você não vai ficar mexendo muito nessa criança e você vai aguardar ela acordar, tá? Provavelmente ela vai voltar sozinha. Tá? Uma coisa que ajuda é levantar as pernas. Pegar as pernas e levantar um pouquinho. Por quê? Porque aí o sangue, ajuda o sangue a voltar, né, das pernas para o coração e aí recircula mais, né? E aí a criança acorda, tá? Mas eu só levantaria as pernas de levinho e se isso não precisar mobilizar muito essa criança, se precisar mexer muito para fazer isso, também não é necessário, tá? Agora, tem outra coisa também. Se a criança desmaiou por conta de uma queda, né? Porque, assim, é mais difícil criança desmaiar. Normalmente Quantos anos você tinha quando você desmaiou? Ah, eu já era pré-adolescente. Então, isso que eu ia falar. Já era Normalmente grande. é adolescente para cima, né? Que a gente tem aquele estirão de crescimento e fica muito comprido. E aí até redistribui a circulação, redistribui de maneira diferente, enfim. Mas criança mesmo é muito difícil. Normalmente, quando a criança desmaia, está associado a uma queda, né? Criança que caiu, bateu a cabeça e desmaiou. E aí, nesse caso, tem que ir para o hospital. Queda com desmaio, tem que sempre averiguar no hospital. Sempre. Tá? Não é para desmaiar quando bate a cabeça, quando cai. Se desmaiou, tem que ir para o hospital. Ele pode levar direto ou tem que esperar acordar? Pode levar direto. É que normalmente acontece que o desmaio é muito curto, né? Demora Ah, pouquíssimos tá. minutos. Então, dificilmente a criança vai. Se a criança tá Aham. desmaiada esse tempo todo, na verdade, ela não tá desmaiada. Ela tá Sim. E você com falou que primeiro rebaixamento da de consciência.
sim. E aí, primeiro você falou, ver se a criança tá respirando. Se não tá, né, num ataque cardíaco. Se ela tiver, aí faz aquela mesma manobra que você falou dos Isso, 30 e assopra 2 vezes. isso. E se a criança convulsionar? Também não tem nada a fazer. A única coisa a fazer é, você vai. A melhor coisa a fazer é não fazer nada. Porque quanto mais coisa você faz, Eu pior já para a vi que criança. tem que segurar a boca para É, prender a não. língua, para não Não tem que engasgar. segurar. Não tem que segurar nada. Tá? É, você vai simplesmente deitar essa criança numa superfície plana, né? Que o chão é o suficiente. E você vai esperar a convulsão acabar. Você não vai fazer mais nada. Se você tentar, por exemplo, Ai, que tentar. agonia. Porque se você tentar segurar a criança para ela não se machucar, você vai machucar mais ela tentando segurar ela do que ela se machucaria se debatendo. Tá? Porque você vai ter que botar uma força para segurar a criança para parar de se debater. E nessa força, ela vai se machucar, porque ela vai continuar a tentar ali, né? E ela vai se machucar. Tá? Então, não se afaste, dê espaço para a criança convulsionar sem você intervir. Tá? Não é para pegar a língua da criança, porque senão você pode sufocar essa criança nessa tentativa. Ah, é porque a língua vai cair e vai sufocar a gente. Não vai, é impossível alguém sufocar com a própria língua, tá? Isso não vai acontecer. Ah, Mais um mito quebrado. Ufa. e aí, assim, e aí você vai tentar enfiar a mão na boca da criança, segurar a língua, e aí nisso você vai sufocar essa criança. Você está colocando sua mão dentro da boca da criança. Você está impedindo a entrada do ar da criança. Tá? Então, não. Aí, quando acabar a convulsão, acabada a convulsão, a opção é virar essa criança de lado. Porque daí, normalmente, depois da convulsão, a criança começa a salivar muito, e daí de lado a saliva vai saindo e não pode broncoaspirar, né? Daí sim a saliva pode ir para o lugar errado. Então, acabou a convulsão, você vira a criança de lado, deita ela de ladinho e leva ela no hospital, né? Se a criança nunca convulsionou na vida e ela convulsionar, você tem que levar ela no hospital. O único caso que você não levaria no hospital é se é uma criança que já tem histórico de convulsão, já tem um neurologista, já acompanha e o neurologista já indicou, olha, nesse caso você pode fazer isso, não precisa ir no Sim. hospital. Mas se você Se nunca é a teve, primeira vez nunca tem que ir. aconteceu, tem que ir para o hospital também. Sim. Ótimo, bom saber. E em caso também de cortar e sair sangue, né? Que o sangue, como eu falo, me assusta e acho que deve assustar outras mães também. Quando que a gente sabe quando tem que levar para levar ponto ou não? Isso aqui vai conseguir cicatrizar sozinho e tal? Então, Como que a gente faz para saber? se a sua criança sofreu um corte, a primeira coisa a fazer, independente se tem que levar ponto, se não tem que levar ponto, enfim, é parar o sangramento. Tá? É a primeira coisa, porque a coisa mais importante num corte é que ele pare de sangrar. Tá? É claro que cortes muito pequenos, vão ter sangramentos pequenos, vão parar sozinhos e tudo bem. Mas a gente nunca sabe ali se foi um corte numa região que tem um vaso mais importante, e aí você acaba a criança fica sangrando, por exemplo, cortes no pescoço, cortes nas virilhas, às vezes na dobra do joelho, são vasos que podem sangrar muito mais do que a gente imagina, né? Então, a primeira coisa é, sangramento tem que ser parado. Como que a gente para o sangramento? Com compressão, tá? O que é compressão? Você vai pegar um pano qualquer, não tem um pano aqui, mas enfim, eu peguei um saco plástico aqui. Você vai colocar um pano limpo. Se você tiver em casa gaze, melhor ainda, porque gaze é estéreo, né? Então, do ponto de vista de infecção, é melhor ainda. Mas se você não tiver gaze, pode simplesmente ser qualquer pano limpo, um pano de prato, qualquer coisa que você tenha aí em casa. E você vai colocar na ferida e você vai comprimir. Você vai colocar pressão mesmo, tá? Quanto tempo eu tenho que comprimir? Bom, Até parar de sangrar. hã? Até parar de sangrar. Sim, até parar de sangrar. Só que tem um problema. Essa história de você ficar comprimindo e tirando para olhar se tá parando de sangrar não é bom, tá? Por quê? Porque você tá lá formando coágulo. Aí você, deixa eu levantar para ver se não tá sangrando. Aí a hora que você faz isso, você tirou todo o coágulo que estava sendo formado. E aí começa a sangrar. Aí você aperta e fala, Aí não tá tudo de parando. novo. Então, sim, não tá parando, porque você tá toda hora tirando e pondo o negócio. E você tá toda hora tirando o princípio do Porque coágulo. porque realmente é natural a gente querer ver ansiosos do jeito que somos É. para Então, assim, resolver, né? Então não tira e fica segurando quanto tempo o direto? ideal é você comprimir por pelo menos 3 minutos, tá? E 3 minutos contados no relógio, tá? Por quê? Porque a gente superestima, tá? A gente acha que passou 3 minutos, passou só 30 segundos, tá? Então, É. comprime lá de 1 a 3 minutos, tá? Contados no relógio. Aí sim você vai tirar.
Parou de sangrar, ótimo, sucesso, resolvido. Se não parou de sangrar com 1 a 3 minutos, você poderia estender isso para até 10 minutos. Tá? É muito difícil com 10 minutos de compressão um sangramento não parar de sangrar. É muito difícil. A gente tem sangramentos... a gente, né, no hospital, faz cirurgia vascular, que coloca um monte de... faz furos em artérias grandes, como a artéria femoral, que a gente consegue parar só com compressão por 10 minutos, tá? Mas eu não aconselho você ficar quem não é profissional de saúde, fica lá tentando, né, 10 minutos de compressão antes de ir para o hospital. Então, eu acho que assim, se não parou com 3, a minha sugestão é, tá, 3 minutos, tirei, não parou. Coloco de novo, aperto de novo e vou assim para o hospital. Tá? Vai assim, comprimindo, sem soltar, até chegar no hospital. Muito provavelmente, a hora que chegar no hospital já passou 10 minutos, grande chance de não estar mais sangrando. Mas, ótimo, um problema a menos. Se tem um sangramento desse tamanho, de 3 minutos de compressão não parou, provavelmente é um sangramento profundo, que vai precisar dar ponto, que vai precisar fazer alguma coisa. Então, você não está perdendo seu tempo de ir no hospital, tá? Então, aperta e vai apertando, sem ficar com a curiosidade de olhar até chegar no hospital. Tá, 1 minuto de compressão em casa, parou. Tá, o que eu faço? Aí eu vou observar se esse ferimento ele é profundo o suficiente ou não para ter que levar ponto. E aí não tem outro jeito de descobrir sem ser olhando para o ferimento. Você vai ter que, né, juntar as suas forças e olhar para o ferimento. Não tem jeito, tá? E ferimentos mais profundos, normalmente eles lesam toda a camada da pele, tá? E aí eles vão expor a gordurinha do subcutâneo, que é uma gordurinha amarelinha ali, fofinha. Então, se você viu o amarelinho, é sinal que tem que levar ponto, entendeu? Deixa o médico olhar. Deixa o médico olhar. Você comprimiu 3 minutos, continuou sangrando, vai pro hospital e o médico olha. Mas assim, né, aquele que passou, que não parou, que parou de sangrar, né? Que você tá na dúvida, né? Se vou ou não vou. Aí você vai ter que olhar. E aí você vai ter que ver se tem a exposição do subcutâneo ou não, tá? Se for só uma escoriação, que normalmente fica aquele risquinho, assim, de leve e tal, aí não vai precisar levar ponto, tá? Mas se viu o amarelinho, tem que levar. Isso. Depois que eu parei o sangramento, a outra coisa que eu tenho que fazer é lavar. Por quê? Muitas vezes esses cortes são feitos pela criança brincando na grama, na terra, na rua, né? Tá sujo. E a nossa pele é a nossa proteção contra infecção. A pele é um órgão, né? É o nosso maior órgão do organismo. E ele tem várias, né, funções. Mas uma das funções é a proteção do organismo contra infecção. Então, a pele íntegra, ela previne que muitas bactérias entrem na gente. Mas a partir do momento que você fez um corte, você fez uma porta de entrada para a infecção. Então, você precisa lavar. Como que eu vou lavar? Gente, não inventa, tá bom? Não é para passar besteira nenhuma. Porque aí tá outro ponto que as pessoas passam de tudo um pouco. Não precisa passar com nada mais além de água e sabão. Água normal da torneira do banho e sabão normal que você usa para tomar banho e lavar sua mão, tá? Não precisa ser água lubrificada, não precisa passar água oxigenada, não precisa passar álcool, não faça a criança sofrer ardendo a mão à toa. Não precisa, tá bom? Água corrente, passa sabão bastante, faz bastante espuma para lavar bem. E depois você tem que também tirar bem esse sabão, porque o sabão ele é irritativo. Então você vai passar bastante sabão para lavar bem, só que você tem que tirar bem esse sabão também, tá? Tira bem esse sabão. Avisando que a hora que você for lavar, vai voltar a sangrar. Eu vou desmaiar aqui nessa live, gente. Vocês vão ter que vir aqui me socorrer. Não, é porque assim, você lavando, você vai mobilizar os coágulos que você formou, tá? Mas não tem problema, porque uma vez que você já viu que esses coágulos se formam, você já testou que esse sangramento para, depois de lavar, você para ele de novo comprimindo sem problema nenhum. Por isso que é importante, antes de lavar, fazer um teste se para e se não parar, esquece, não. Ah, mas se não parar o sangramento, será que eu lavo em casa porque pode infeccionar? Não. Porque é mais importante parar o sangramento do que qualquer outra coisa. Deixa aqui no hospital os médicos lá, tá bom? Então, se não parar o sangramento, esquece lavar. Mas se parou, aí você lava. Aí depois você comprime de novo, né? E aí, pronto, aí você faz um curativo. Um curativo com gás, com esparadrapo, ou pode pôr um band-aid, se for um corte pequeno, né? Faz um curativo simples. Bom, a questão de bater a cabeça que você comentou um pouco, né? Que então não é para a criança desmaiar, a gente pode observar se ela tá agindo tudo bem, foi só uma batidinha mesmo.
A né? gente tem alguns Caso com... critérios, né? A batida de cabeça é uma outra coisa que dá muito medo nos pais, né? Mas a gente tem alguns critérios para saber se é grave ou não a queda, né? Nem toda queda a gente pode observar em casa, né? O Sim, principal critério que a gente usa é a queda do nível de consciência, a alteração do nível de nível consciência, de né? Então, consciência. crianças que têm alteração do nível de consciência pós-queda, então o que é isso? Ou ficar muito sonolento, ou ficar muito confuso. Não é só sonolento, a gente só pensa assim, é sono. Não. É confuso, né? Não sabe o que de hoje, não sabe o que aconteceu. Teve amnésia da batida, não lembra, né? O que aconteceu na batida. Ou até agitação, né? A criança que está muito, assim, muito mais agitada que o normal. A agitação também é alteração do nível de consciência, né? Muito mais Então, ali fora da olha, casinha que o normal. Isso é uma indicação, um critério tem maior de alguma ter que coisa levar fora para o do hospital, normal. né? E aí Sim. desmaiar, obviamente, entra nesse critério. Além disso, a gente também tem outros critérios que são indicativos que talvez precise ir para o hospital, né? Que é a criança que teve vômitos depois que bateu a cabeça, né? Normalmente é um vômito, não é um gorfinho assim simples de babinha de leite, né? Normalmente é um vômito que a gente chama que é em jato, né? É aquele vômito. E normalmente tem mais de um vômito quando a queixa é neurológica. Normalmente tem mais de um vômito. Mas tudo bem, se você quiser levar no primeiro vômito, eu acho super ok, tá? Sim. Que mais? A criança que tá bebezinho pequeno, que a gente não consegue conversar e saber, né, se tá bem, se não tá, se tá lembrando das coisas, normalmente ele fica muito choroso. Então, aquela criança que tá irritada, né? Tá chorando mais que o normal. Ou o contrário, né? Não tá nada, chorou, tá muito assim, ó. Muito largadinho, né? Parece que apático ali, né? Também Aham. é indicação de levar para o hospital. Sim. Aqui a Colinha Amoroso falou, dizem que não pode dormir depois que bate a cabeça. Essa eu também já ouvi, né? Pra manter a criança acordada aí por umas 2 horas. Mas isso é pra não dormir, pra você poder observar se ela tem alguma dessas Então, alterações isso que é você um está grande mito citando, né? também, né? Assim, aí, só para terminar os critérios de alerta. Então, Ah, tá, outro desculpa. critério importante, e para mim, se o cirurgião do trauma, isso é extremamente importante, é o mecanismo de trauma, tá? Então, existem quedas que só pelo motivo, né? Que, assim, batida de cabeça, só da maneira que foi, você precisa imediatamente levar para o hospital, né? E aí, obviamente, quedas de grande impacto do tipo acidentes de automobilísticos, né? É importante levar, ou objetos que caem na cabeça da criança ou são tacados, né, na cabeça da criança, objetos pesados, enfim, pontudos, tal, algum objeto que bateu direto na cabeça da criança é importante levar, Uma mas coisa também mais forte. quedas. Oi? Uma coisa mais forte. Agora, quedas depende da idade da criança. Então, assim, qual é a altura que eu tenho que levar uma criança para o hospital se ela cair? Bom, se ela tiver menos de 2 anos, a altura é acima de 90 centímetros, que a gente fala, é quase 1 metro ali, tá? Que dá bem ali a altura da cama dos pais, né? Você pode até aproveitar e medir a sua cama, medir seu sofá e ver se tem mais ou menos de 90 centímetros, né? E as crianças maiores de 2 anos, 1,5 metro, tá? Então, que aí já dá um pouquinho, bem mais alto e tal. Mas se cair acima dessas alturas, tem que levar para o hospital, mesmo sem nenhum sinal de alerta. Isso já é um sinal de alerta por si só, tá? Sim. Agora, não preencheu nenhum desses critérios, né? Não tem nada disso. Minha criança está ótima, está ativa, está conversando, não vomitou, não desmaiou, não teve convulsão, não caiu de uma altura acima de 1,5 metro ou 0,9 metros. Tá. O que eu faço? Você vai ter que observar a criança, a gente fala que a observação é por 6 horas, né? 6 a 12 horas, mas 6 horas. Você vai. Você pode deixar ela dormir nessas 6 horas? A resposta é sim, depende. Por exemplo, se ela preenche critério de alerta, não pode deixar dormir. Só que também não pode ficar em casa. Você tem que levar para o hospital, né? Tá? Então, se preenche critério de alerta, tem que levar para o hospital. Se ela não preenche critério de alerta, eu posso deixar dormir, porque ela não preenche critério de alerta. Tá? Então, é um mito essa história de que eu não posso deixar a criança dormir. Tá? Posso sim, se ela não preencher os critérios. Se ela preencher, eu tenho que levar. Tá? A observação é por 6 horas, mas é muito comum cair na hora de dormir, porque é aquela hora que a criança ganha uma pilha extra ali, né? E os pais estão cansados. E aí, assim, mas como que eu vou saber se, né, dormindo, se nascer às 6 horas, vai acontecer um problema? A maior parte das crianças, na primeira meia hora, 1 hora, vai manifestar sintoma, tá? Então,
Se você quiser atrasar o sono ali meia hora, uma hora, para garantir ali a maior parte de acontecer algum problema, acho ok também, né? Em vez de botar para dormir às 9, vai dormir às 10, tá tudo certo. Muito mais que isso, eu acho uma ajudação com a criança tem pouco benefício. Se você tá muito, né, ansioso, não preencheu nenhum... Por isso que o mecanismo de trauma, por isso que eu gosto de falar do mecanismo de trauma. Porque se preencher o mecanismo de trauma, você já vai pro hospital, não fica sofrendo em casa, tá? Mas, não preencheu nada, mas eu sou uma pessoa ansiosa, eu tô com medo, o que eu posso fazer? Você poderia dormir normal, mas o que você pode fazer que ajuda um pouco é você dormir no mesmo quarto que a criança, por exemplo, ou a criança vai dormir na sua cama, ou você vai dormir lá no quarto da criança nessa noite. E você, aí não a criança, você, a cada 3 horas mais ou menos, então daí mais umas 2 vezes na noite, você vai despertar e observar se a sua criança também. Então o que você vai observar? Se ela tá respirando, né? Se ela tá respirando normal, se a respiração não tá muito alterada, né? Se ela tá se mexendo, né? Naquele normal do sono, rolando de um lado para o outro. Se ela Na ficar troca de muito tempo parada, você ciclos. não vê ela se mexer, você pode até dar uma leve cutucadinha para ver se ela se mexe, mas não precisa acordar completamente, tá? Então ela tá se mexendo, ela tá respirando, tá tudo bem. Siga o sono. E aí você pode fazer isso a cada 3 horas. Mas como eu falei, se não preencheu nenhum critério de gravidade, você não vai precisar fazer nem isso, provavelmente. E na dúvida, é melhor ir para o hospital, né? Então, se eu estou na dúvida se preencher um critério de gravidade, é melhor eu tirar essa dúvida no hospital do que ficar passando Vai ficar sufoco com a em pulga casa, atrás da orelha, hein? Assim. tentando manter a criança acordada, tá bom? Tá certo. Bom, acho que a gente já ficou aqui mais de uma hora, quase uma hora e meia. Eu até tinha mais perguntas sobre quebrar, né? Como que a gente sabe se quebrou ou não quebrou? O Levi já quebrou o mocinho do punho uma vez, e assim, normalmente ele pula aqui o tempo inteiro. Então, normalmente, se ele machuca, dá um beijinho, pronto, já sarou, já continua pulando. E dessa vez ele ficou reclamando, ai, tá doente, tá doente. Então foi por isso que a gente resolveu levar para o hospital. Falou, porque ele nunca reclama de dor. Já que ele tá reclamando, vamos ver o que que é. E realmente tinha uma fraturinha. Então, só para fechar esse assunto, claro, né, se for uma fratura exposta, não tem nem dúvida. Mas se essa fraturinha, né, de um ossinho talvez pequenininho, assim, que não tem como a gente ver, né, não sabe se tá doendo da batida, da pancada, sei lá, ou se é realmente alguma fratura. Na dúvida também já leva para o hospital, se a criança está reclamando. Sim, fraturas pequenas às vezes é difícil de fazer diagnóstico mesmo. Eu mesma tô com meu pé quebrado, isso não sou nem criança. E eu fiquei 15 dias com o pé quebrado até fazer o diagnóstico, porque era uma fratura que não pegava no raio-x, eu tive que fazer ressonância. Então, assim, é assim mesmo, tá? Mas uma coisa que ajuda bastante é dor que não melhora, né? Então você pode ir lá dar um Tilenol, né? De pirona para criança, não tem problema nenhum. Se dá aquilo que o seu pediatra recomenda, na dose que o seu pediatra Aham. recomenda. E mesmo assim não melhorou a dor. Isso é um sinal que talvez seja bom levar para o hospital. Inchaço no local também é um sinal importante. Nem todo inchaço é fratura, mas se está inchado, tem chance de ter fratura, né? Grandes hematomas no local também não é garantido que tenha fratura, mas pode ser que seja, né? E também alteração de marcha, né? Então, por exemplo, meu filho já quebrou o pé. E a gente percebeu porque ele não conseguia colocar o pé no chão, né? Provavelmente por dor, Uhum. mas ele era muito pequenininho, então ele não falava muito bem sobre isso. E a gente percebeu que ele não queria andar, né? De jeito nenhum. Ele não queria colocar o pé no chão. Então, isso é um indicativo de que tem algum problema aí também. Sim. Então, acho que é isso. Muito obrigada aí pelo seu tempo. Deu para esclarecer bastante, consegui me segurar aqui. Realmente, apesar da angústia de pensar nessas situações, dá uma tranquilidade de saber como contornar essa situação, né? Conhecimento é tudo. Então, muito obrigada aqui pelo seu tempo. E é isso, acho que já está bem tarde. Vamos descansar, que você também tem filhinho pequeno. Amanhã é um novo dia. Né? Semana que vem faço live toda semana, então semana que vem tem mais conteúdo aqui para vocês. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. E assim, quem quiser saber mais, o meu Instagram tá cheio de conteúdo de Sim, prevenção de acidentes e primeiros socorros, tem muita coisa, dá para maratonar. E eu sim, também tenho vão lá dar uma olhada. um curso que chama Criança Mais Protegida. Ele não está aberto agora, eu abro só de tempos em tempos, porque eu dou todas as aulas ao vivo, né? Um curso de 5 semanas, bem completo. Os pais vão aprender tudo, né? Tudo de. É o curso que falei que eu procurei quando tive filhos e não achei.
né? Então eu tive que criar um. E eu devo abrir agora no mês de agosto novas vagas, então quem quiser me acompanhar no Instagram, eu aviso quando tiver de novo a Sim, disponibilidade do curso. sim, gente, vamos lá acompanhar ela. Porque, meu, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, é nossa responsabilidade, nosso bem mais precioso. É melhor a gente pecar pelo excesso de saber mais informação e nunca precisar usar, se Deus quiser, do que acontecer alguma coisa e a gente ficar perdido, né, de se descabelar sem saber o que fazer. Então, vão lá ver todo o conteúdo dela, se inscrevam quando ela abrir as vagas aí. E acho que é isso, então. Boa noite, viu? Muito Boa noite, muito obrigada. obrigada, viu?